Os meus Ok. pais separaram-se 3 vezes e eu estava muito mais em paz quando eles estavam separados. E nunca houve limites, portanto eu é que fazia os meus próprios limites. De repente ele desaparecia, só existia, era só o meu corpo que estava ali. Pediu-me uma segunda oportunidade para ser mãe. Pensar eu que sempre que fui contra isto, não é? Agora estou eu a fazer isto ao meu filho. Eu própria questionei-me, claro que sim. Apesar de, claro, ter tido consequências para a minha vida toda, porque a verdade é que Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Silvia, bem-vinda, estou muito curiosa, com muita vontade de te conhecer, ia dizer melhor, mas nem sequer é melhor, estou com muita vontade de te conhecer. Fiquei muito curiosa porque fizeste um movimento super interessante de me vires ter comigo e poderes-te disponibilizar para dar voz aos filhos. Após uma apresentação no seminário em que falei, eu e a Marcela estávamos juntas, falámos de como o podcast é um meio para nós muito privilegiado de dar a voz aos filhos que passaram pela separação dos seus pais e também aos pais, porque isto de partilhar a experiência vivida, nós acreditamos que é mesmo muito rico, muito importante. É importante os estudos, é importante a parte académica, a informação científica, mas também é muito importante a informação pessoal, real. E então a voz dos filhos, os 2 primeiros episódios do podcast foram exatamente com filhos, porque essa era assim uma das grandes intenções, era e continua a ser. E então foi muito bom receber esta tua disponibilidade e perceber que, olha, bora lá, vamos fazer isto. eu senti essa necessidade muitas vezes. Acho que há uma cultura de despreocupação em relação àquilo que as crianças estão a viver, porque são crianças. Um, e eu cresci muito nisso, porque eu passei o divórcio dos meus pais nos anos 90, portanto, ainda não havia, muito menos essa cultura dessa consciência, e acho que é muito importante haver a noção das consequências ao longo da vida, do que é que isso nos traz, precisamente porque somos crianças e não sabemos gerir ainda as emoções. Que idade é que tinhas quando os teus pais se separaram? Então, a minha história não é muito concreta. Os meus Ok. pais separaram-se 3 vezes. A primeira vez eu era bebé, depois tinha 4 anos e voltaram outra vez e depois tinha 10. E aí foi definitivo. Uhum. Aquela ideia de que os filhos querem sempre que os pais fiquem juntos, é verdade para ti? Não. Eu sempre, aliás, lá está, a questão da sociedade na altura também era diferente. Vinham ter comigo, perguntavam-me se eu gostava mais de ficar com o pai ou com a mãe. Estas questões que são muito impactantes para uma criança e que não há essa consciência. E a verdade é que eu sempre disse que, como eles nunca se deram bem, que não estavam bem juntos. E eu estava muito mais em paz quando eles estavam separados. Tens irmãos? Tenho um irmão, mas já de uma relação posterior com da minha mãe. Uhum. Ok, portanto, nessa fase, quando houve essa relação mais atribulada dos teus pais, com começos e recomeços e términos, passavas por isso sozinha, sem irmãos. Ok. Quando é que tu te lembras, porque quando eras bebê, portanto, houve 3 separações, já me estás a fazer sinal com a cabeça. Portanto, quando é que começam a ser as tuas primeiras memórias sobre ti e sobre os teus pais? Com 3 4 anos, que é precisamente quando começamos a criar memórias mais duradouras, não é? E sim, aí lembro-me bem e acho que foi o que me marcou mais ao longo da vida toda foi mesmo quando eu tinha 4 anos. Qual é essa primeira memória? Se nos pudesse assim descrever, qual é a primeira memória de todas que tens? A primeira memória que tenho é dos meus. Havia muita violência doméstica Uhum. e eu lembro-me dos meus pais estarem a brigar e de o meu pai me empurrar a minha mãe para cima de mim.
Essa é a primeira memória que eu tenho, é de levar quando muito. Uhum. Num desses episódios. Uhum. Ok. Como é que alguma vez te foi anunciado, falado contigo a separação e as constatando? O que é que guardas? Não, o que me era falado na última vez, que antes disso eu não tinha voz, quando tinha 10 anos, foi a minha mãe perguntar-me: queres vir comigo? E eu, mesmo que não quisesse, sentia-me quase na obrigação de responder que sim, porque era a pessoa que me estava a perguntar. Uhum. Então foi tua mãe que saiu de casa nessa altura, foi isso? Sim, e Portanto, eu com ela, sim. e tu foste com ela. E se tivesse sido o teu pai a perguntar, ficas? A minha família era o meu pai, de um lado, com os meus avós, porque o meu Uhum. pai também era filho único, e a minha mãe. Os meus avós foram as minhas pessoas de referência, foram as pessoas que me criaram. Portanto, o Ok. que eu preferiria era ter ficado com eles. Ok, então viviam vocês os cinco, era uma família de cinco que incluía os teus avós. E nesse momento em que a tua mãe pergunta vens, tu acabas por aceitar ir, Porque não a quero magoar. porque não a queres magoar. Uhum. Embora o teu desejo profundo fosse, a minha referência são os meus avós e quem cuida de mim são os meus avós, e talvez aqui eu tivesse melhor, era isso? Sim, porque a minha mãe depois acabava por ir para sítios, para casa de amigas, ficávamos num quarto, não havia grandes condições, e às vezes era mesmo muito mal. O que é que isso quer dizer? É assim, a minha mãe ia para casa de uma amiga que tinha uma filha um pouco mais velha que eu com 4 5 anos. Ela é que tomava conta de mim, ela tinha 7. E elas saíam as duas, e enfim, estávamos ali um bocadinho largadas à nossa sorte. E já houve algumas situações complicadas. Uhum. E depois, quando foi a separação aos 10 anos, também era mais um contexto deste género? Também num espaço que não era vosso, em que tinham que estar a partilhar com outras pessoas? Não, com 10 anos, a minha mãe foi para casa da minha avó, a mãe dela. Uhum. E já foi uma situação mais segura. Ok. E sentiste mesmo isso? Mesmo sendo criança, sentiste, ok, aqui é mais seguro. De alguma forma, sim. Mas a verdade é que eu nunca senti que, eu ao longo de toda a minha infância, nunca senti que pertencesse a lado nenhum. Sentia-me sempre assim meio forasteira, de onde quer que estivesse. Era de todos os contextos? Era só no contexto familiar? Na escola também te sentias assim? No bairro, na rua? Sim, eu sentia-me assim em todo lado. Em todo lado? Sim, eu tinha muita falta de autoestima, muita dificuldade em ter confiança em mim, precisamente porque não sentia que era querida em lado nenhum. Só em casa dos meus avós, mas a verdade é que os meus avós eram avós, não eram pais. Havia ali qualquer coisa que faltava. Ok. Como é que passou a ser a tua rotina? Ok, aos 10 anos sais, a tua mãe vai para a casa da tua avó materna e como é que passa a ser a tua rotina? Alguma combinação para poderes continuar a conviver com o teu pai e com os teus avós? Têm-se estabelecido? Ficam perto uns dos outros? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu ao teu mundo nessa altura? E sim, a escola manteve-se sempre, porque nós somos todos da Marinha Grande. Portanto, aqui foi-se mantendo tudo semelhante. Não havia combinações definidas. Havia o facto de eu estar com a minha mãe e de vez em quando estar com o meu pai, mas a verdade é que, como eu na altura que me separei, que saí de perto do meu pai, tinha medo dele, não tinha nunca estado tempo suficiente com ele para estabelecer uma relação pai e filha, e então o que conhecia do meu pai era a parte da violência, e então eu tinha medo do meu pai, e era muito difícil eu conseguir estar só com ele. Eu lembro-me das primeiras férias que eu fui passar ao Algarve com ele, eu tinha 10 anos, e chorei muito, porque não queria ir, e fui à mesma. Como é que acabaram por correr as férias? Correram bem. Só que foi estranho, porque lá está, é como estarmos com alguém, com um tio afastado, algo assim do género. Temos sempre assim algum cuidado, não temos aquela vontade que temos Uhum. com o pai. Com uma pessoa íntima.
O que é que tu descobriste nessas férias? Hum, não sei, sinceramente não houve assim, nós não tínhamos, brincávamos, mas era tudo muito superficial. Não era nada, não era nada típico de pai e filha. Não, havia algumas conversas, mas a verdade é que eu respondia sempre o que ele queria ouvir só. Eu tinha esta proteção em mim e criei-a ao longo da vida, que foi salvaguardar-me bastante, não me expor, para depois também não sofrer algum tipo de consequência com isso. Uhum. Tu tens consciência de quando é que desenvolveste esta estratégia adaptativa, não é? De respondo o que estão à espera que eu responda para ficar mais protegida. Tens consciência disso ou logo na altura? Ou é uma consciência que tens da posteriori? Agora, olhando para trás, consigo perceber? Sim, há muita coisa que eu fui fazendo que só mais tarde, quando atingi uma maturidade emocional diferente, não é? É que fui percebendo que inconscientemente eu fui-me salvaguardando muito de muitas coisas. A verdade é que os meus pais nunca se entenderam muito bem. A minha mãe, quando a minha mãe encontrou, entretanto, uma pessoa, começou a namorar com uma pessoa, que posteriormente foi o pai do meu irmão. Um, e o meu pai, entretanto, também arranjou uma namorada que era muito mais nova que ela, e então nós identificávamos muito uma com a outra. E a minha mãe começou a desenvolver ciúmes e havia muitos conflitos. Se eu ia para casa dela à tarde, quando saía da escola, em vez de ir para casa, ela ia-me buscar à força. Pronto, havia aqui este tipo de ameaças e de controle e de ciúmes por parte da minha mãe que eu nunca percebi muito bem porquê. Era muito difícil para mim. Eu sempre tive muita dificuldade, ainda hoje tenho alguma dificuldade em ter uma boa relação com a minha mãe. Nós Uhum, temos formas de pensar muito diferentes. A minha mãe é muito mais explosiva, vive muito mais as emoções e eu tinha muita dificuldade em lidar com a minha mãe. uhum, Entretanto, a minha mãe conheceu este, o pai do meu irmão, não é? E mais uma vez eu senti-me à parte, porque eles eram uma família, entretanto veio o meu irmão e eles eram a mesma uma família de três, faziam férias a três, iam para a Euro Disney a três, enfim, todas estas coisas eu vi fazer, e senti-me sempre um bocadinho de parte. Entretanto, na tal adolescência já comecei a ter muita rebeldia, fazer muitas coisas más, mesmo na escola, a faltar à escola. E a minha mãe, entretanto, chateou-se, fartou-se e enviou-me para a casa dos meus avós, porque já não uhum, estava para lidar comigo. Eu andei assim um bocadinho, eu era muito sossegada, eu nunca me envolvi em grandes confusões com miúdos na escola, nem nada desse género. Eu refugiava-me muito a ver televisão, a ver filmes, sempre gostei muito de arte, do cinema, do uhum, teatro, tudo isso e sempre me refugiei em música, muito música, refugiei-me sempre muito em música. E isso fez com que eu conseguisse ir superando as coisas conforme elas iam acontecendo, mas foi muito difícil mesmo. Eu tenho bastante noção e posteriormente, já na minha vida adulta, quando constatei, me confrontei com a minha própria realidade, foi quando estive a estagiar num lar de infância e juventude. uhum, E lá percebi nos relatórios que eu lia, poderia ser eu a lá estar. E aí é que eu fiquei mais, deparei-me mais com a minha realidade e percebi, mas porquê? Porque é que eu consegui e não estou aqui, ou não fui para aqui? Depende muito de nós e da forma como nós encaramos aquilo que nos vai acontecendo. uhum, E acho que eu, de certa forma, fui sempre arranjando estratégias para me salvaguardar a nível emocional. uhum, Apesar de, claro, ter tido consequências para a minha vida toda, porque a verdade é que eu tenho noção que ainda hoje tenho dificuldade em não sentir, ou de alguma forma sentir que alguém não gosta de mim, porquê?
aquela necessidade de agradar. Uhum. E só que, como eu já tenho noção disso, não é? Vou sempre trabalhando isso internamente e ninguém dá por ela. Sim, mas a verdade é que está lá sempre. Está lá. Uhum. Tem Olha, a ver com o facto dos meus pais nunca me terem demonstrado esse amor, não é? Que nós precisamos de incondicional enquanto estamos a crescer. quando tu dizes que estavas aí na rebeldia, já falaste de uma coisa muito interessante e importante, que é eu não pertencia a lado nenhum, a sensação de que eu não pertencia a lado nenhum, sou uma forasteira onde quer que esteja, não é? Não tenho um lugar de pertença, de identidade. Ok? Isso é muito importante. Por volta dos 15 anos começaste a ser rebelde, não é? Parece-me que, sobretudo, a faltar à escola. Quando começaste a ter esse tipo de comportamento, o que é que ia na tua cabeça? Era levantavas de manhã e pensavas, vou ser rebelde? Ou do género, olha, querem que eu faça uma coisa, pois é exatamente o que eu não vou fazer. O que é que ia na tua cabeça? O que é que ia no teu sentir? O que é que se passava dentro de ti para depois chegar a esta decisão, não é? Porque muitas vezes há a história que os adultos contam. Está a querer chamar a atenção, ou está a querer afirmar-se, ou está a querer ser opositor, ou está a querer rebelar-se, ou está a querer irritar. Isto é as conversas dos adultos. Mas o que é que se passa na cabeça, no interior? Não é só na cabeça, é na cabeça, no coração, no interior de uma pessoa de 15 anos que depois de viver várias separações, esta sensação que não pertence a lado nenhum, ou que onde podia pertencer, onde me sentia mais segura, perto dos meus avós, não posso lá estar, e que às tantas começa a fazer, a tomar estas decisões de faltar, de não estar, é o quê? O que é que vai lá dentro? O que é que te ocorria? Eu acho que é aquela típica sensação do não quero saber. Não quero saber. Porque a verdade é que eu nunca tive controle nenhum. Os meus pais nunca me disseram não podes sair ou não podes fazer isto. Nunca houve limites. Portanto, eu é que fazia os meus próprios limites. E tudo, muito do que se passava na escola, eles nunca tiveram noção, nunca souberam, porque também não quiseram saber, não é? E eu também não tinha interesse em lhes dizer. Lá está. Acho que se juntava as duas coisas. E sim, fui rebelde no sentido de faltar às aulas, de ir às aulas que me apetecesse. No entanto, tinha sempre boas notas, só que depois chumbava por faltas. Era mesmo, foi mesmo uma fase que eu acho que precisava de ter passado. Porque depois cheguei aos 17 e pensei, pronto, já chega. Agora é para levar a sério. Uhum. Mas acho que precisava daquele tempo até para me fazer eu própria os meus limites e perceber até onde é que quero ir, até onde é que não quero ir. E acho que eu precisava disso. Sentes que foi talvez um período experimental de ir testando também o que é as várias possibilidades de realidade até identificares, olha, se calhar não é mesmo isto que eu quero viver, olha, é mais por aqui. Foi um bocadinho essa parte mais exploratória. Sim, 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 acho que sim, acho que sim. E quando a tua mãe te mandou para os teus avós, qual foi o pensamento, qual foi a sensação, o que é que aconteceu nesse momento? A sensação foi de, novamente, abandono. Foi a sensação de, novamente, estão a desistir de mim. Foi sempre essa sensação que eu tive ao longo do tempo, principalmente com a minha mãe. O meu pai, como não tinha tanta ligação, não sentia as ausências como sentia quando a minha mãe fazia isto. Uhum. A verdade é que desde muito pequena que eu me lembro até de intervenções com a escola, a própria professora primária chegou a ir falar com a minha mãe, porque a minha mãe um dia meteu na cabeça que queria ir para a Suíça trabalhar e eu tinha 7 anos e de repente eu desaparecia, eu só existia, era só o meu corpo, estava ali. E toda a gente notou. A própria professora da escola foi falar com a minha mãe e a minha mãe decidiu não ir. E, no entanto, eu ouvi esta conversa ao longo da minha vida por causa de mim. Ela não foi para a Suíça e não era hoje alguém como mim. Uhum. E o que é curioso é que quando o meu irmão tinha 14 anos, a minha mãe veio-me perguntar o que é que eu achava dela ir para Londres. E eu disse que não me ia envolver nessa questão novamente, eu já adulta, não é?
porque tinha passado a vida toda a ouvir que tinha sido por causa de mim que ela não tinha ido, portanto não era agora que eu ia proibir, apesar de não concordar, porque o meu irmão tinha 14 anos, né? E era muito ligado a ela. No entanto, ela foi. E o teu irmão ficou cá. E o meu irmão ficou cá. Uhum. E também foi uma situação complexa, porque eu acabei por ficar também aqui de retaguarda. O pai dele trabalhava muito fora, e então eu é que também estive aqui muito tempo. Que idade é que tinhas? Eu tinha 28, 29, tinha o meu filho, era bebé. Uhum. Ok, já vamos a essa fase. Ok, agora que sabemos o que mais ou menos uma pessoa com 15 anos pode estar, no teu caso, estavas a pensar quando foste para a casa dos teus avós, estava lá o teu pai ainda ou o teu pai também já se tinha mudado? O meu pai, na altura que eu fui, não estava. O meu Uhum. pai tinha-se casado recentemente com uma pessoa e tinha ido viver para a casa dessa pessoa. Uhum. Mas é curioso, porque o meu pai, na altura, quando se casou com essa pessoa, ela tinha uma filha, mais ou menos da minha idade, que, segundo o meu pai, era um exemplo. E era 5 estrelas, e tirava 20 a tudo e era perfeito. E eu não. E eu estava sempre a ouvir isso, essas observações. E eu ainda tenho uma carta que eu escrevi ao meu pai, acho que às 4 e tal da manhã, nessa altura, a dizer que é assim, aquilo basicamente é um grito a pedir para ser amado, mais nada. Se ler a carta é isso mesmo. Era o que eu precisava, era sentir isso. Uhum. E alguma vez lhe entregaste a carta? Entreguei, Entregaste. enviei a carta. Ele devolveu-me há pouco tempo. Interessante. Falaram sobre isso alguma vez? Não, o meu pai, hoje em dia, o meu pai tem noção daquilo que foi acontecendo comigo ao longo do meu crescimento e arrepende-se de não ter sido mais interventivo e estar mais ativo. O meu pai era músico e então estava muito tempo fora. Hum, mas não falamos muito sobre isso. Acho que eu tenho uma forma de ver que não acredito que seja entendível. A minha mãe, pronto, é diferente porque a minha mãe desacredita muito daquilo que eu digo que sinto. Ainda há pouco tempo, a minha mãe, que é muito revoltada com o facto de ter sido vítima de violência doméstica, há pouco tempo estava muito indignada a falar sobre isso e eu, muito tranquilamente, perguntei-lhe se ela alguma vez tinha pensado que eu também lá estava e que eu também era uma vítima e que eu era uma criança e que não tinha forma de lidar com aquilo que estava a acontecer e nem nunca ninguém me veio perguntar ou perguntar se precisava de alguma coisa ou ajudar a ultrapassar, nada. E a minha mãe ficou calada, não me disse nada. Mas de resto eu não consigo falar com a minha mãe sobre. Porque a minha mãe é sempre quem passou mais. Uhum. Ela tem que ganhar. A dor tem que ganhar o prémio da dor, não é? Essa é a taça da maior dor, da maior sofrimento. Hum, Quão importante é para ti esta percepção de que o teu pai, de alguma forma, reconhece que as coisas não correram como deveriam ter corrido, que não teve a altura das tuas necessidades, que não foi capaz de fazer melhor e mais próximo do que tu precisavas? Quão importante é essa sensação, desse reconhecimento? É muito importante. Mesmo muito importante. É sinal que, para já, nós somos todos humanos e todos falhamos, não é? E o facto de ele ter falhado e ter assumido é sinal que ele reconhece, não é? E valida aquilo que eu passei. E não reconhecer não está a validar. É como eu dizer à minha mãe que quando ela me deixava aos cuidados daquela outra miúda, que também não tem culpa nenhuma, eu não comia o tempo todo. Eu tinha fome. E a minha mãe não reconhece isso. Esses momentos que eu passei, ela não. Acha que eu não me lembro, acha que eu estou a inventar, mas eu lembro-me muito bem
da sensação que era de estar ali ao cuidado de outra criança. Eu era muito mais pequena e ela, pronto, enfim, não me tratava da melhor forma, porque era uma criança. Eram duas crianças entregues a si próprias e que nenhuma sem saber cuidar da outra, obviamente, e uma mais novinha ainda sujeita a uma criança muito imatura, naturalmente. A minha avó, que tinha noção do que é que estava a passar, mas depois também não tinha capacidade para mudar isso, fez-me decorar o número de telefone dela e então sempre que eu tinha fome, eu ligava para a minha avó. E o meu avô ia-me buscar e dava-me de comer. Fogo. E depois a minha mãe ia ralhar comigo. Claro. Quanto tempo é que viveste com os teus avós? Tive 3 anos, Até aos 18. sim. Uhum. E estudavas também nessa altura? Portanto, estavas com eles, estudavas? Ok. E depois, aos 18, o que é que aconteceu? Depois a minha mãe comprou casa com o pai do meu irmão e o meu irmão e pediu-me uma segunda oportunidade para ser mãe. E eu aceitei. Ok. E como é que correu? Foi difícil a adaptação, porque eu já estava habituada a algum tipo de liberdade que tinha e depois a minha mãe quis conter essa liberdade, mas já não. Tivemos que ir ajustando ali as formas de ser, mas depois também tinha o meu irmão e a verdade é que eu também queria conviver com ele e estar com ele e por isso valeu tudo a pena. Ah, tão bom, tão bonito. Estou a notar que tu referes-te ao pai do teu irmão sempre como o pai do meu irmão. Sim, sabes que é assim, eu dou muito bem com ele, às vezes até melhor com o meu pai. Eu conheci-o quando tinha 12 anos, entretanto, eles separaram-se. Por isso ele já está noutra vida, com outras pessoas. Eu, quando estou com o meu irmão, estou com ele, também estou com ele, sentar com o meu irmão. Ele até se refere a mim como a mais velha. Portanto, nós temos assim uma relação muito próxima. Mas eu não consigo definir sem ser o pai do meu irmão. Uhum. Acho que é o mais próximo que pode haver é o pai do meu irmão. Se for o meu padrasto, já sinto que é um bocado estranho. Também não dizes que é o ex-marido da minha mãe ou o ex-companheiro da minha mãe. Referes-te na relação que ele tem com o teu irmão. Na verdade, é o que nos liga mais. É por aí, por isso é que é assim que dizes. É, ok. Então, depois aos 18 vais ver com a tua mãe, ficas lá até que altura, até que idade? Então, fico lá até ir viver com o pai do meu filho. Que idade é que tinhas quando foste ver? 23. Ok. E como é que ficaram as questões dos estudos? Então, o meu percurso, para além daquela fase dos 15 anos em que eu tive 3 anos no décimo, Uhum. eu estava na área de economia. Depois acabei por começar a trabalhar numa empresa de ferramentas para moldes, inevitavelmente é difícil fugir dos moldes aqui na zona da Marinha Grande. E estive lá 15 anos a trabalhar. Durante esses 15 anos tirei a licenciatura de Serviço Social, porque me identificava muito mais com essa área do que propriamente com a área do lucro. Ahm, e fiz isso tudo já depois de ter sido mãe. Ok. Isto é tão importante, não é? Porque estamos a falar de alguém que teve 3 anos no 10º ano. E ao contrário do que às vezes as pessoas podem pensar que é dificuldades de aprendizagem ou que a pessoa tem menos capacidades cognitivas e perceber-se não é nada disto. A questão é que crianças e adolescentes que estão de facto emocionalmente muito subcarregados, com pouco apoio de uma rede familiar capaz de estruturar, de orientar, acabam por ter muito pouca disponibilidade para a aprendizagem. Não é por terem incapacidade ou dificuldade, é mesmo uma questão de disponibilidade, porque estão assoberbados com uma série de preocupações que não deveriam ser suas, deveriam ser adultos a tomar conta disso, e estão eles a ter que lidar com essas questões, não é? Sim, e eu sinto que a própria escola, na altura, também falhou um bocadinho comigo. Tanto que eu, quando chumbei por faltas no último 10º ano, eu já tinha aquele histórico ou aquele cadastro na escola, não é? E então, quando eu decidi
que já chegava de brincadeira. A verdade é que eu tive uma diretora de turma que me veio dizer que eu tinha excedido metade do número de faltas e eu pedi para enviarem uma carta para a minha mãe, porque a minha mãe ia me deixar à escola sempre tarde e eu tinha as duas disciplinas que eu estava metade das faltas já ultrapassadas, eram precisamente as que eu entrava às 8 da manhã. Só que a professora, como achou que isto não era verdade, não enviou nenhuma carta à minha mãe. Conclusão, no segundo período, eu não tive notas nessas duas disciplinas e ia chumbar, porque uma delas era matemática. Uhum. E então eu fiz assim uma revolução na escola, fiz tudo sozinha. Os meus pais não têm noção nenhuma disto. Fiz uma revolução na escola, tive alguns professores que me apoiaram muito, porque não houve envolvimento nenhum da escola para me ajudar a falar com a minha mãe e a resolver esta situação. Ou seja, depois houve reuniões extraordinárias por causa de mim e eles lá me deram a nota e eu tive uma segunda oportunidade e fiz o terceiro período e correu tudo bem. Uau, uau. Mas foi complicado. Uhum. Mas pronto, eu quando me aconteciam assim estas coisas, eu ia à luta. Se hoje em dia, com a formação que tens, já com a experiência que tens, soubesses de uma miúda que estava pela terceira vez no 10º ano, numa escola e que estava a passar por tudo isto, e tu tivesse encarregue de alguma forma também a trabalhar nesse caso, nesse processo, o que é que achas que hoje em dia faria sentido tu dizeres a essa miúda e dizeres a esses professores como é que te vês a intervir numa situação destas? É assim, eu acho que o que faz a diferença sempre é nós sentirmos que temos pessoas à nossa volta que se preocupam connosco. É sempre o que faz a diferença. Nós podemos estar num muito mau caminho, mas se nós sentirmos que há pessoas que até olham para nós e nos dizem certas coisas e querem mesmo que nós sejamos melhores do que aquilo que estamos a ser, porque sabem que nós temos capacidades para isso, e eu tive alguns professores que me disseram isso. Uh, Mais uma vez, a Silvia chamou por faltas, eu não percebo porque é que ela quer continuar a fazer isto, tu tens capacidade para mais. Havia alguns professores que me diziam isto. E a verdade é que isto tudo foi entrando, não é? Por mais que eu não achasse que estivesse preparada, depois também é isso. Nós temos que dar o espaço que a pessoa precisa para dar este salto, fazer este clique. Ok, agora é sério. Pronto. E tem que ser a própria pessoa a contemplar isso. Não vale a pena nós todos estarmos à volta se a pessoa não estiver ainda preparada para essa mudança. É assim um bocadinho como segurar o espaço, quer dizer, ok, isto pode acontecer, eu preocupo-me, eu estou aqui para ti, isto pode acontecer, mas entretanto quem pode fazer és tu, mas enquanto decides que fazes e não fazes, eu estou aqui, vou guardando este espaço, vou segurando este espaço e tu has de saber quando é que vais estar preparada e vais conseguir fazer isso. Eu acho que isso é muito saudável. Uhum. Estar à nossa volta enquanto nós estamos a crescer e a desenvolver pessoas assim é muito saudável. Tu Tu consegues consegues lembrar lembrar de de alguns algum desses desses adultos? adultos? Sim, sim. A minha professora de filosofia, tive no 10º ano, nesse 10º ano. Tenho um professor de economia também. Tenho alguns professores, essa professora da primária. Tenho alguns professores com quem alguns consigo manter algum contato. Sim. Achas que isso pode ter feito a diferença no teu percurso e nesses momentos em que resolveste pesquisar o espaço e os limites e descobrir por ti própria o que é que te servia e o que é que não te servia? Esses adultos fizeram diferença? Sim. Fizeram diferença e principalmente os meus avós. Estavam lá para mim sempre que havia alguma coisa e incondicionalmente. E nós precisamos desse amor incondicional, não é? Quando Sim. crescemos. Sim, e que não pode ser só dito, porque só dito as palavras, esse amor, mesmo que sinta, eu acredito que haja muitos pais, aliás, eu acredito que a grande maioria dos pais, não são todos, mas a grande maioria dos pais sente de facto um amor incondicional pelos filhos, mas nem todos aprenderam a expressá-lo e a vivê-lo, não é? O que é curioso é que eu não sou aquela típica mãe
que mãe galinha. Ou seja, eu gosto muito de dar autonomia ao meu filho. Acho que a maior prova de amor é isso mesmo. É criarmos um ambiente em que eles saibam existir sem nós, Uhum. mas que sintam sempre que nós estamos lá. Inevitavelmente, se houver algum problema, alguma coisa, eu estou aqui. No entanto, não é aquele amor dependente, mas um amor que te liberta. Uhum. Acho que é isso. Acho que deve ser em todas as relações assim, não é? Mas de pais e filhos é mais difícil socialmente de aceitar. A verdade é que vê-se muito a preocupação de ser-se mãe, mas tem que se ser mais, estar sempre lá, ou fazer por eles, ou acho que é algo que depois cria dependência, Uhum. e isso parece que a pessoa precisa de ser precisa, entre aspas. E isso é muito complexo, porque depois é muito difícil de desapegar Uhum. dessa dependência, tanto para a criança que depois se torna adulto e não sabe ser autónomo, tem aqui algumas dificuldades mesmo a nível emocional, como para a própria mãe que depois também não sabe ser sem ser a mãe. Sim, sim, isso também é um mecanismo, é assim como aquele mecanismo que tu desenvolveste de digo o que as outras pessoas estão à espera para não haver problemas. Também é um mecanismo de coping que algumas mães e pais têm, que é eu preciso tanto de ser amado, eu tenho tanta necessidade de ser amado, que faço via o amor dos meus filhos, não é? Então eu amo, não é só no sentido de entregar esse amor, é porque preciso do receber. Então a forma de conseguir manter isso é pela dependência, porque enquanto eu fizer muita falta, enquanto precisarem muito de mim, eu tenho aqui um papel e enquanto tiver esse papel, eu sei que este fluxo de amor vai se manter exatamente como eu conheço, e nesta dependência que tu estás aí a descrever, não é? Isso é uma enorme máscara do amor. Eu sei que estou como tu, não é? Nós vivemos nesta sociedade e percebo que está tão supervalorizado, o não faltar nada aos filhos, o estar sempre lá, que parece que isso é uma linguagem de amor, quando na realidade é uma linguagem de desamor e de falta de confiança nas relações e de falta de. É muito um amor que é desapegável, que dá autonomia à liberdade. Até se sofre mais, acho eu, porque quando nós deixamos ir, é mais difícil do que ficarem sempre aqui ao pé de nós, não é? A verdade é essa. Sim, pois é e não é, não é, há uma dificuldade no imediato que é, e agora, não é? Porque vai para o mundo, quando os nossos filhos vão para o mundo, acontecem coisas e acontecem coisas que não estão no nosso controle e que depois vamos ter que saber, por um lado, vamos ter que confiar e esperar que eles saibam lidar com o que vai acontecer. Depois temos que confiar e esperar que nós vamos conseguir lidar com o que lhes vai acontecer e como eles lidam com o que lhes está a acontecer e que também nós aguentarmos emocionalmente esses impactos, não é? Enquanto quando os mantemos fechados aqui debaixo da nossa asa, dá-nos a falsa sensação de segurança. Mas é só uma falsa sensação, porque na verdade, que raio de segurança é esta quando as pessoas não se cumprem, não é? Que raio de segurança é esta? Ok, não corre. Faz-me lembrar a história do Nemo, não é? Quando o pai do Nemo, viste o filme do Nemo? Quando o pai do Nemo diz, super protetor e diz-lhe: eu prometi que não ia deixar que nunca nada lhe acontecesse. Ele a falar com a Dory, com a peixinha, não é? Eu prometi que nunca ia deixar que nada lhe acontecesse. E depois a Dory, assim, com aquele ar dela de: a sério? Coisa estranha, não queres que nada lhe aconteça? Esquisito, né? Tipo, a sério, nós não queremos que nada aconteça aos nossos filhos. Então não dá para viver, porque a vida é acontecer coisas, não é? A vida é acontecer coisas. Mas pronto, é uma falsa sensação de controle, mas que no imediato sabe bem a quem também tem os seus mecanismos para lidar com a sua história, com as suas dores, com os seus medos. Eu, por acaso, sempre fui muito consciente dessa. Eu sempre gostei muito de explorar as questões do cérebro e as questões emocionais. E então sempre me preocupei muito com a consequência a longo prazo de alguma coisa. Uhum. E a verdade é que depois, quando vivi um divórcio, eu
sendo a autora do próprio divórcio. Portanto, como mãe, estás-me a dizer que houve uma fase em que, como mãe, acabaste por decidir terminar o teu casamento Sim, sim. e separaste do pai do teu filho, foi isso? Que idade é que tu tinhas nessa altura? Eu tinha 33, E o teu filhote? tinha 6. 6 aninhos. Pronto, é assim, eu tive uma forma de lidar, o pai dele teve outra forma, ele não aceitou tão bem, pronto, tentei sempre suportar muito mais sozinha as coisas para salvaguardar o meu filho. Hum, nunca, Ele nunca ouviu da minha boca nada de mal do pai, porque eu sei a consequência que isso faz numa criança. Hum, Nem tenho nada que o fazer. Não é? Isto são coisas muito óbvias para mim. Eu sabia o que é que não tinha não podia fazer nesta fase da separação, porque já estive naquela posição e sei bem o que é que me magoava quando havia estas acusações, usarem-me como um objeto de troca, de posse e nunca como uma pessoa, com sentimentos. E isso é terrível, mas a verdade é que, mesmo hoje em dia, os pais têm muito essa dificuldade de olhar para a criança como um ser humano com emoções também e com sentimentos, e verem nele a prioridade, verem nisso a prioridade, em vez de ser nos próprios sentimentos e nas próprias emoções. Nós podemos lidar com tudo, sem ser a expô-los a eles a algumas situações. Claro que eles têm que saber, claro que eles têm que também ser respeitados nesse sentido, de saber o que é que se passa com os pais e da realidade do que está a acontecer. No entanto, deve haver sempre uma preocupação de os salvaguardar destas quesílias que há, porque a verdade é que os nossos filhos vêm dos dois, sempre, não é? Portanto, eles são metade de cada um. Se eu estou a dizer mal do pai ao meu filho, metade dele está mal para mim, não é? Quase que é isto. Sim, como se estivéssemos a rejeitar parte de quem eles também são, não é? Sim, e a própria criança sente isso, sente que parte dela não presta para aquele pai. E isso não é saudável. O facto de tu teres passado por esse, também já ter estado nesse lugar, não é? Deu-te essas referências do que é que, exatamente o que é que não querias fazer ao teu filho. Tinhas a alternativa, que é, então o que eu quero é isto. Eu sei o que é que eu não quero. Estava claro para ti o que é que tu querias? Hum, sim, eu penso que sim, porque foi tudo muito natural. Eu conversei com ele, o pai não conseguiu conversar com ele, portanto foi uma conversa entre mim e o meu filho, só. Estávamos no carro, ele estava na cadeira dele, nós estávamos a falar sobre o Dia dos Namorados e eu aproveitei a deixa e falei sobre o facto dos pais dele já não serem namorados e expliquei, fui-lhe contando algumas coisas no seguimento do que ele foi perguntando. Fui mais ao encontro dele do que ele ao meu encontro. Porque a verdade é que nós também temos que ajustar um bocadinho a linguagem e a forma como dizemos as coisas ao desenvolvimento, à idade que eles têm, não é? Pronto, isso são tudo noções que eu tinha e que eu reconheço que a maior parte dos pais, se calhar, não pensa ou não se preocupa com esses pormenores, não sei. Estou aqui a falar de cor, se calhar até tem. Mas a verdade é que depois acabam por misturar um bocadinho, se houve alguma traição ou se houve alguma mágoa carregada no divórcio, tudo isso é muito difícil de gerir enquanto adulto. Então, enquanto criança, estar a carregá-los com esse peso é completamente desnecessário. Uhum. Mas sim, eu fui sempre fazendo conforme fui sentindo, fui lendo um bocadinho o meu filho e fui sentindo que ele também estava tranquilo, porque a verdade é que ele também foi mais fácil, porque nós, enquanto casal, também já não éramos muito um casal já há algum tempo, quando tomamos esta decisão.
Portanto, ele também já não estava muito habituado a ver os pais juntos, como namorados e tudo mais. Nós já fazíamos uma vida em que ele estava alternadamente com os pais ainda, eles viviam juntos. Portanto, não houve aqui assim grande transtorno. Foi mais mudar de casa, mas ele até achou graça, porque pronto, acabámos por ter duas casas e ter dois sítios onde estar, e ele lidou bem com isso. Quem não lidou tão bem foi a parte da escola, porque ele era uma criança sempre muito irrequieta e de repente, como é filho de pais separados, já é rotulado. E então é curioso, isso efetivamente ainda hoje tive uma reunião no ATL e ainda hoje a senhora fez referência ao facto perguntou se os pais estavam separados ou juntos e eu perguntei qual é que era a relevância disso. Uhum. Na cabeça dela existe relevância pelo facto das crianças optarem por certas áreas por terem os dois pais em casa a causar essa influência. E eu disse que ele está com o pai e com a mãe alternadamente, portanto vai dar ao mesmo. Eu acho que não interfere em nada. E ela sempre convicta que interferia, e eu, pronto, desisti, porque eu também não discuto com quem tem certezas absolutas. É, é, é exaustivo. Mas nestas questões do divórcio é curioso que a sociedade, principalmente na parte da educação, professores e tudo, ainda tem muito esta visão dentro do quadrado que as crianças que são filhas de pais separados, há muita justificação para tudo o que eles fazem. Exato. Aliás, não há muita justificação, só há uma. É o facto dos pais serem separados. Há uma única explicação para tudo o que fazem. Tu notaste diferenças de comportamento do teu filho na separação? Não, não tem não. Se a eventual agitação que ele tenha tem a ver com a natureza dele, ou tem a ver com o funcionamento dele. Que idade é que ele tem agora? Tem 15. 15. Ih, já está tão crescido. E continuam a fazer esta residência alternada como tinham feito logo no início. Já uma vez falaste com o teu filho sobre a separação? É um assunto que vocês já abordaram um com o outro? Às vezes falamos, mas é assim quando surge algum tema no ar ou alguma coisa, mas ele vive tudo muito tranquilamente. Natural, é como é a realidade dele, não é? É tudo muito tranquilo. Aliás, ele hoje, quando estava na reunião comigo do ATL, quando a senhora perguntou se eram separados ou não, e eu perguntei qual é que era a relevância, ele disse-me a mim depois que pensou, pronto, já se vai passar, porque eu sempre que há este tipo de distinções, epá, eu fico piurça, porque, quer dizer, não se justifica. Eu gosto muito de tranquilidade e de não ver rótulos e de não ver nada dentro de quadrados, nada determina absolutamente nada. Nós temos que trabalhar um bocadinho para sermos felizes, não é? E para termos paz na nossa vida e sair dessas zonas de conforto que a sociedade nos dá, mas que depois são falsas, não é? São falsas sensações de conforto, está tudo certinho e juntamos com aquela pessoa e temos um filho com aquela pessoa e temos o resto da vida com aquela pessoa e é tudo muito bonito, mas se não estivermos bem, porque é que havemos de ficar ali? Não faz sentido nenhum. E eu sempre tive essa abertura, talvez por ter tido esta experiência toda na vida, e a verdade é que muitas vezes fui abordada perdi amigos por causa de me ter separado, porque achavam que para mim era fácil, porque eu era filha de pais separados e então está tudo bem, era o meu normal. Eu própria me deparei com este meu trauma revivido, não é? Hum. E que também não foi fácil de lidar e de gerir isso. Pensar eu que sempre que fui contra isto, não é? Agora estou eu a fazer isto ao meu filho. Eu própria questionei-me, claro que sim. Mas a verdade é que nós temos que pensar que nós temos que estar bem e saudáveis e em paz para conseguirmos ser bons pais, porque inevitavelmente se não estivermos, vamos ter sempre a nossa alguma angústia e rancor associado ao facto de termos nos sacrificado para ficarmos numa vida que não queríamos. Isso não acaba por não ser saudável nem para nós, nem para os que estão à nossa volta.
Na tua fase de criança, pré-adolescente, ali a partir dos 10, 11, 12 anos, não é? E depois de adolescente, quem estava de fora e olhava para ti, se tivesse o atrevimento de te querer pôr numa caixa, qual era a caixa que tu achas que te poriam nessa altura? Filha de pais separados, sempre. Aliás, eu sofri algum bullying, na altura não era bullying, era só normal, mas sofri algum bullying na escola por ser filha de pais separados, era a única na altura, na primária, que era filha de pais separados. Mesmo os próprios professores, alguns foram-me tratando de forma diferente, por causa disso. Um, mas a verdade é que era só mesmo essa caixa que conseguiam pôr-me, porque sempre fui um bocadinho, nunca fui aquilo que esperavam, ou que aparentemente poderiam esperar de mim. Eu sempre fui surpreendendo-me, a mim própria, principalmente. Mas sim, achavam sempre que por ser filha de pais separados que ia ser uma delinquente, basicamente. Esse talvez fosse o preconceito que te pudesse ter limitado, não é? E que um bocadinho como aquelas profecias que se autocumprem, se tu fosses assumindo e aceitando esse rótulo e essa possibilidade, o teu futuro poderia ter sido muito diferente, não é? E o facto de. Sabes que é tão giro, porque te dizem uma coisa muito paradoxal, que é, primeiro que nunca foste ficar assim bem dentro da caixa, não é? E surpreendendo toda a gente, inclusive a ti própria, daqui a nada quer saber um bocadinho mais sobre isso. Mas ao mesmo tempo também eras a pessoa que dizia aquilo que esperavam que dissesses. É como se te apresentasses, é assim que eu te ouço, agora diz-me para isto faz sentido, não é? Como se te apresentasses com a imagem que querem ver isto, eu dou-vos isto para ver, mas dentro de mim está um outro mundo a acontecer e que vai surpreender. Vai surpreender ti, vai me surpreender a mim. Está outro mundo. Como se essa barreira servisse de alguma forma para manter a paz para fora, para não haver stresses, não haver agressividades, não haver mais confusão, mais conflito, mais ataque, não é? Salvaguardar-te, como tu dizias, mas ao mesmo tempo também te protegia um mundo interior que continuava de alguma forma livre para ser quem era, para descobrir quem era, quem ia sendo e depois chegar e surpreender, não é? Então isso é mesmo tão bonito, tão giro, não é? Como às vezes estes mecanismos podem parecer coisas pobres, não é? Da agradibilidade, de fazer para... É mesmo uma forma de proteger a integridade da pessoa, embora não pareça, porque parece que a pessoa se está a sujeitar. Sim, sim. Então, é. E é curioso que eu, ao longo da vida, fui desenvolvendo isso de outra forma, que é quando estou em algum momento em que estou a ser confrontada com alguma coisa que poderia me tirar do sério, é quando eu fico em silêncio, precisamente para me salvaguardar. Uhum. Porque, para já, eu sei que se reagir, posso dizer alguma coisa que depois me vou arrepender. E eu consigo ter esse controle, precisamente porque tive esse treino ao longo da minha vida. Yeah. Eu consigo ter esse controle. E isso, para mim, é o que aos olhos dos outros parece uma fraqueza, porque diz, então, mas não respondeste porquê? Então, mas podias lhe ter dito isto, isto, isto. Uhum. Eventualmente, hei de ter a oportunidade de dizer de outra forma. Ok. E eu prefiro isso. Uhum. Estou a controlar. Porque quando nós reagimos sem a quente, perdemos o controle. E eu não gosto de perder o controle, gosto de controlar. Isso é a história que tu contas a ti própria sobre o controle, não é? Que engraçado. Porque sabes que eu tenho uma firme convicção. Isto está dito na literatura de outras formas, mas aqui na minha experiência foi sabes, quando a gente tem aquelas experiências vívidas dentro de nós e depois vamos ler e vamos estudar e pensar, que engraçado, isto realmente acontece comigo e reconhecemos aquele mecanismo. Eu tenho a firme convicção de que nós temos características, não é? Tu, por exemplo, agora estás aqui a dar uma característica tua, que é quando está um tom emocional forte numa conversa ou numa situação, eu prefiro calar-me, esperar, regular o que tiver para regular e falar a posteriori. E que isso para ti é uma virtude, é uma coisa boa, é uma coisa que te agrada saber que eu tenho mão em mim, portanto, agrada-te isso, não é? E de facto pode-te poupar a muitas chatices e sobretudo estares a reagir a coisas que depois te arrependes, não é? Mais vale uma palavra antes do que duas depois, então mais vale. Porém,
eu acredito que estas coisas que nos caracterizam, que são assim, e que trazem coisas boas, parecem grandes qualidades e são, em determinadas circunstâncias, é assim como uma moeda, quando viras ao contrário tens a coroa, né? Cara ou coroa? Cara são qualidades, coroa são defeitos. Qual é que pode ser o defeito dessa tua característica quando não é bem utilizada ou quando não é utilizada a teu favor ou a favor dos outros? Qual é que pode ser o lado sombra desta característica? Sim, tem, que é o facto de aguentar as coisas e não descarregar. A verdade é essa, é que quando acontece alguma coisa e eu não reajo logo, depois posso não ter a oportunidade posteriormente de fazer alguma coisa em relação a isso e fica tudo cá dentro. E isso também não é nada positivo. Não, lá está. Isto nós temos que ter maturidade emocional suficiente para lidar com estas questões todas, todos os dias. Isto é um treino, o cérebro é um músculo, nós temos todos os dias que treinar e temos que gostar muito de nós próprios, temos que ter muito amor próprio e permitirmos falhar. E cada vez melhor. É porque isto é para ir errando cada vez melhor. Porque, porque essa é ponto assente, vamos sempre falhar, sempre. Não há hipótese de não falhar. Sim, sim, sim. Mas aqui a questão é trabalhar a questão da culpa. Nós crescemos sempre com aquela culpa, crescemos, desenvolvemos, mesmo enquanto adultos, com a culpa sempre ao nosso lado, de falharmos em casa, de falharmos enquanto pais, falharmos no trabalho, falharmos em todo lado, e falharmos enquanto amigos, enquanto colegas. Mas o facto de nós trabalharmos isso em nós, a nossa culpa, e de lidar, aceitarmos que falhamos e que basta querermos melhorar, que já está tudo certo. Uma coisa é falharmos, mas não querermos saber. Agora, falharmos e ok, vamos melhorar, assumo que falhei, vamos melhorar, isto é sempre, estamos sempre em crescimento, em desenvolvimento. Como é que tu fazes para ir treinando o teu cérebro e desenvolvendo essa maturidade e essa inteligência emocional? O que é que foste fazendo por ti? Tenho muitas grandes e longas conversas comigo próprio. Hum, Nós devemos sempre estar atentos àquilo que nós sentimos, porque as emoções não são racionais, não é? Ahm, lá está. Ou é uma coisa ou é outra. E quando nós sentimos que alguma coisa nos está a incomodar, nós devemos tentar perceber porquê. E acho que essa conversa connosco deve acontecer quando perceber porque é que, lá está, esta questão, por exemplo, de eu querer agradar. Isto é algo que eu vou trabalhando todos os dias, que é porque é que isto me está a incomodar, porque é que o facto daquela pessoa hoje não querer estar ao pé de mim, ou de preferir ir beber um café com outra pessoa, ou de pequenas coisas que às vezes me podem incomodar, e eu tentar perceber porquê. E se eu conseguir encontrar um motivo, que é o tal motivo de isto está tudo na tua cabeça, e estás habituada a ter que fazer um esforço para as pessoas gostarem de ti, porque cresceste neste ambiente assim, faz com que eu depois me consiga compreender a emoção e trabalhá-la. Isto é uma conversa que eu vou tendo comigo constantemente. és a tua própria terapeuta, Silvia. Sim, lá está, eu também leio muito sobre estas questões da neurociência e da psicologia e tudo. Eu sou muito fascinada por isto e depois também a exploro em mim, não é? Que é o único cérebro a que eu tenho total acesso, não é? Completamente. Completamente. E é um bom cérebro de se estar? É, É. é. Eu tenho um sentido de humor muito peculiar, muito pouca gente conhece. Só quem está comigo diariamente é que já conhece. E esse sentido de humor, então, cá dentro ainda é melhor. És uma excelente companhia para ti própria. Isso. Tão bom, que maravilha! É muito bom mesmo. Espetacular. De onde é que veio isso? De onde é que tu achas que veio isso? Sabendo esta história que tu tens e de alguma desta indisponibilidade muito inicial na tua vida, esta indisponibilidade emocional dos teus pais para se poderem dedicar
a ti, com presença, com qualidade de interação, porque estavam perdidos noutro tipo de dificuldades relacionais entre eles, não é? Quem é que lá foi por essa sementinha? Quem é que lá foi plantar aí a possibilidade de... Ou ela já lá estava e foi sendo cuidada? O que é que aconteceu nesse cérebro? O que é que foi implementado? É assim, pode haver várias respostas. Eu sei que enquanto fui crescendo, uma coisa que me distinguiu de muitas colegas e colegas que estavam a passar por situações complexas e que acabaram por enverdar por caminhos não muito interessantes, a nível de consumo de drogas e tudo mais, que eu nunca experimentei, nunca quis, hum, porque eu gostava muito de mim. Eu não me queria fazer mal a mim. E eu sempre tive isso, sempre tive essa. Eu sempre, desde muito pequena, que eu me lembro que me protegia muito a mim própria. E acho que isso tem a ver com a minha própria personalidade. Não houve nada que acontecesse que me fizesse pensar que fosse um motivo para ter essa proteção sobre mim própria. Uhum. Foi sempre desenvolvendo e transformando, ajustando, e depois os meus estudos, as minhas leituras, as minhas curiosidades também foram aperfeiçoando um bocado essas interpretações. Mas tu achas que era mais uma questão de autoproteção e de autopreservação, ou era mesmo uma questão de amor próprio, de gostares de ti? Era tudo junto. Era tudo junto. Ok, ok. De início falaste que tinhas uma baixa autoestima e agora estás a dizer que gostavas muito de ti. E eu não estou a achar que estás a ser incoerente. Estou-me a lembrar é que há um bocado esta tendência de confundir autoestima com autoconfiança. E há pessoas que têm uma boa autoestima, mas têm baixa confiança. E há pessoas que até têm uma grande confiança e têm baixa autoestima. Então são duas coisas diferentes, a autoestima e a autoconfiança. Então, é engraçado, pode estar aqui a ver essa questão com a linguagem, não é? Porque a autoestima está ligada se nós tirarmos o auto e pensarmos só em estima e confiança, fica mais fácil, não é? Porque a estima, que é a autoestima, é o gostarmos de, mesmo que não tenhamos total confiança, mas gostamos de. Por exemplo, eu gosto de mim, mesmo sabendo que tenho. Eu agora estou a dar um exemplo hipotético, mas ficou esquisito. Eu vou dizer, eu gosto de mim, na verdade, eu gosto de mim, mas tenho muito pouca confiança, por exemplo, na minha capacidade de aprender línguas. Eu não sou muito boa a aprender línguas, não sou rápida a aprender línguas. Eu conheço pessoal que vai a um país e já sabe falar meia dúzia de palavras nas primeiras 24 horas. Eu posso lá passar 24 dias e se aprender a dizer olá e obrigada é uma sorte. E tenho muito pouca confiança na minha capacidade de aprender línguas. Tenho muito pouca confiança na minha capacidade de dançar. Aprender a dançar músicas, estilos novos ou músicas novas. Dançar em si. Danço porque gosto de dançar e não tenho que dançar bem para dançar. Mas se fosse um concurso de dança, eu já sabia que ia perder. Era capaz de ir para lá na mesma, mas era com a certeza absoluta que ia perder. Sei lá, tenho pouca confiança em mim em determinadas áreas ou da minha competência. Tenho muita confiança noutras, tenho muita confiança na minha capacidade de, olha, para as ciências, por exemplo, tenho muita confiança de que se me derem material para estudar, se eu tiver que, com jeitinho, eu vou lá com relativa facilidade. E nenhuma dessas coisas interfere com aquilo que eu sinto por mim própria. Não é? Mesmo que eu tenha muita confiança em ciências e agora de repente aparece aqui um conteúdo que eu vejo aflita para conseguir aprender, isso não altera nada do que eu sinto por mim. Então uma autoestima saudável consegue lidar com as flutuações da nossa confiança e com as quebras, porque nós às vezes também quebramos a nossa própria confiança. E às vezes acontece isso, que é pessoas que, dadas as circunstâncias, desenvolveram pouca confiança no mundo, porque o mundo lhes deu muitos sinais que não é confiável, e às vezes desenvolveram poucas confiança em si, porque o mundo é tão perturbado ou traz tantos desafios, é tão inseguro, que eu não confio que as minhas competências vão ser suficientes para lidar com o que está a acontecer. Então eu posso ter pouca confiança, pouca autoconfiança e ainda assim ter uma boa autoestima, uma autoestima saudável, não é?
E às vezes a autoconfiança serve para mascarar a autoestima, que é, às vezes pessoas têm uma baixa autoestima, desenvolvem muita confiança para aguentar o facto de se gostarem pouco. Então desenvolvem muitas competências, muita confiança em muitas áreas, porque pá, já que eu não gosto assim tanto de mim, vou brilhar com o que posso, vou para a frente com... Então acho que são duas questões diferentes e que nós todos, mas mesmo na literatura, se vê, usam como sinónimos autoconfiança e autoestima, e não são duas coisas distintas. Sim, 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 é verdade. É assim, enquanto estavas a falar, eu estava a pensar que provavelmente essa questão do contexto externo à minha volta, de ser tão mau, Estruturado, inseguro. fez com que eu tivesse essa preocupação, já que mais ninguém tinha, em me proteger. Sim, tive essa preocupação e provavelmente foi isso que eu fui levando comigo, não é? Hum, a questão é que depois, ao longo das minhas relações amorosas, essa questão de querer agradar também me foi transformando. Ou seja, eu, o que sou hoje é muito diferente do que eu era há uns valentes anos atrás, quando entrei na vida adulta e queria realmente pertencer a uma caixinha. Também te bateu essa fase, né? Sim, Pois. sim. Claro. Bate-nos a todos, bate-nos a todos. Faz parte, não é? Claro, claro. Temos que entrar nessa caixinha para depois perceber, ok, isto não é para mim. Mas a verdade é que também foi complicado conseguir sair dessa caixa precisamente porque tinha esta vontade de agradar a todos Uhum. e de sentir que à minha volta tinha um mundo seguro, não é? Pessoas que gostavam da Silvia que eu estava a ser naquela altura, mas que não era eu. Foi até essa Silvia lá dentro querer sair. Isso foi-se mantendo durante algum tempo e isso foi reflexo depois dos meus próprios relacionamentos com pessoas que também não me viam toda. Ou seja, quase que eu pedia para verem aquilo que eles não conseguiam ver porque eu não mostrava, né? Isto era assim uma coisa muito estranha na minha cabeça. Mas depois eu acabo por ser infeliz, porque eu sabia que aquela pessoa não gostava realmente de mim porque não me conhecia realmente, né? E eu sabendo isso, depois acabei por, pronto, ir terminando e tentando novamente, e tive algumas relações, muito com base em pessoas que eu já a priori sabia que não iriam gostar de mim toda, se me conhecessem inteira. Se me conhecesse inteira. Se me conhecesse inteira. Yeah. E pronto, e lá decidi ir à minha vida e procurar melhorar sempre. Não é? A verdade é que, curiosamente, caí no clichê de, de ser vítima, filha de violência doméstica e acabei por ir sofrer, não violência física, mas psicológica, onde saí de um divórcio, não é? Foi complexo, mesmo quando é a nossa procura de paz. É um caminho muito, muito, muito complicado, muito mesmo. É muito duro. Muito. Passar um divórcio é uma coisa, só quem passa. Enfim, hum, mesmo quando tudo corre bem, tudo é tranquilo, tudo é aceito, é muito complicado. É uma vida um investimento de uma vida que nós criámos que de repente vai tudo ao ar. É complicado. Pois, quando há filhos é pior, não é? Tem que se manter, a família mantém-se, não é? A verdade é que há ali um elo que agarra a família toda à mesma, não é cada um vai para o seu lado. E eu, saindo desse divórcio e dessa situação, estava muito mais vulnerável a nível emocional. E então envolvi-me com uma pessoa, lá está, com baixa autoestima e com muita autoconfiança. É típico. Quando nós vemos muita autoconfiança, é de.
Como é que estará aquela autoestima? Pois, pois, mas eu deixei-me embalar naquele barco. E a verdade é que foram 6 anos da minha vida com uma pessoa que eu fui tendo muita dificuldade em sair dessa relação. Foi até ao ponto de eu ter que ir para uma psicóloga e conseguir perceber como é que faria da melhor forma. Como é que era a melhor forma de fazer. Eu sabia que ia correr mal. Ele não aceitou e as coisas foram muito complicadas. Eu tive que envolver os meus pais, foi a primeira vez que eu os senti presentes comigo. Eles, sim, eles tiveram. Então, a pior parte foi quando eu descobri que havia câmaras escondidas no meu apartamento. Já ele tinha saído de casa. E eu entrei em pânico. E a minha mãe, de um lado, protegeu-me, porque vinha sempre comigo a casa quando eu precisava de mudar de roupa, tomar banho, tudo, porque eu tive uma semana que não conseguia vir a casa. O meu pai, que vive perto de mim, estava sempre à distância de mim para o cinema. Também cheguei a dormir lá algumas noites, em casa dele. O pai do meu filho, também sempre disponível, Oh, tão bom. sim. E mesmo a esposa dele. Ele, entretanto, casou e tem outro filho e nós damos-nos bem, tudo muito tranquilo. Ahm, mas foi uma fase muito complicada e eu, lá está, voltei a rever-me numa situação em que achei que era clichê, que era a vítima revitimiza-se porque tem aquele perfil e não sei o quê, estudar, não é? Essa área, e mesmo assim, Sim. porque nós não vemos realmente, quando é em nossa casa, não vemos com Hum, aqueles olhos que vemos quando é para os outros, não é? hum, E foi uma fase muito complicada e acho que daí aprendi muito. Eu tenho uma autoconsciência mais madura, gosto mais de mim, a tal questão de gostar muito de quem sou, desenvolvi depois de ter passado por esta situação toda. Também voltei a salvaguardar muito o meu filho, no entanto, ele também já era pré-adolescente, portanto, houve mais aqui uma gestão para ele não tender tanto a proteger-me, porque ele uhum. ficou muito protetor de mim, porque ele soube o que é que se passou, mas não soube tudo, Uhum. mas ficou muito protetor de mim. Entretanto, passado algum tempo, disse-me se calhar era a altura de deixar de estar sozinha. Eu tive alguma dificuldade em conseguir voltar a estar com alguém depois, mas entretanto o meu filho disse-me que já eram horas de eu tentar recomeçar a minha vida outra vez. Precisaste desse sinal dele também, de... Sim, sim. E é muito diferente quando nós gostamos de nós, procurarmos alguém e encontrarmos alguém que está nesse patamar também, não tem nada a ver. É uma relação que não tem nada a ver. É muito, muito superior às relações que eu uma vez tive. Lá está, tem a ver com a forma como me vejo a mim. Sim, a maturidade com que vamos também para a relação, não é? Quando já vamos desse lugar de inteireza em que a relação é só para acrescentar e não propriamente para completar-nos de alguma forma, não é? Não tem mesmo nada a ver. Não. Quais foram assim as grandes aprendizagens depois esses 6 anos, essa fase que tu dizes que aprendeste muito sobre ti e que ficaste mais autoconfiante, acredito, conforme vais desenvolvendo assim mais competências, conforme a vida te vai mostrando, ou tu vais mostrando à vida, olha, eu sei lidar com isto. Ora lá. Ficar mais com essa segurança que, ok, de facto a vida acontece, de facto o mundo muda, coisas acontecem, mas haja que houver, eu vou conseguir. E também giro, repara como entretanto falaste aqui já de uma rede que foi sendo criada, aquela que do início dizias, eu precisava ter um mundo também seguro e que não existia, e neste mundo seguro agora falaste do teu pai e da tua mãe, que falaste do pai do teu filho e até da sua esposa, falaste do teu próprio filho. Epá, é impressionante como aos poucos, de facto, essa rede acabou por se construir, não é?
sim, 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 sim. Tão bonito. Sim, sim, acho que fomos. Lá está, o facto de eu também ter mudado ou melhorado nesse sentido, também acabei por lidar melhor com as relações, a forma como lido com os outros e me relaciono com os outros, não é? O facto de ter também passado por uma situação que eu achava que nunca ia passar, não é? Ou que tinha controlada, também fez com que eu deixasse de ver tudo tão preto ou branco. Também vejo o cinzento, mais claro e mais escuro. Uhum. E gosto muito desta forma de pensar. É muito libertador tu poderes não concordar com uma coisa e não obrigatoriamente ter que concordar com a oposta, não é? Hum, e acho que isto é muito libertador e eu pronto, digo assim. Sim, e humaniza-nos também, a nós e aos outros, isso é mesmo, mesmo muito, é mesmo incrível. A verdade é que, por muito que nós queiramos e por muito que nós estudemos certos temas, por exemplo, a questão da violência doméstica e a questão das emoções que, por exemplo, a mulher vive, porque, segundo estudos, hum, a mulher tem 9 recaídas até à 10ª vez em que realmente sai ao pé do agressor. Tudo isto que são estudos que as pessoas comentam no senso comum, que é, então, mas se ele faz mal, porque é que ela volta para ele? Isto é tudo, só vivendo mesmo, é que se consegue entender o que é que se passa na cabeça das pessoas que voltam. Porquê que voltam? Voltam porque não conhecem outra realidade, porque não estão ainda preparadas para sair daquilo, daquela situação. É muito difícil, porque o próprio agressor hum, baixa-lhes tanta autoestima e ficam tão a sentir-se incapazes de qualquer coisa que não conseguem imaginar uma vida sem ser aquela, porque acham que não são capazes, porque lhes trabalharam isso precisamente e as isolaram de tudo. E é uma das poucas coisas que se deve logo fazer com as próprias vítimas, é tentar ver quem é que está à volta, quem é que ajuda e quem é que não ajuda, porque também há aqueles que não ajudam nada e Exato. que ainda pioram, que é, vais para apresentar queixa para que eles não fazem nada. E tudo isto me fez ter mais empatia, isso fez-me mudar um bocado nesse sentido, de não ser tão crítica Uhum. e de refletir mais sobre o porquê antes de apontar o dedo, não é? E isso acho que me fez uma melhor pessoa, pelo menos sou mais tranquila, não sou tão reativa, não, acho, acho que estou num bom caminho, pelo menos. E aquela Sílvia que pouco se apresentava e que pouco aparecia, como é que ela tem estado? Aquela tal que não que aparecia a Sílvia que os outros queriam ver, não é? Mas depois a verdadeira, não é? A autêntica, a natural, a tua, não é? Como é que ela tem estado? Ela tem estado bem, neste momento está completa. Não, não, sim, Então, neste momento eu não tenho essa necessidade de agradar. Claro que vou tendo estes episódiozinhos, não é? claro, claro. Trabalhando, mas não é uma necessidade que me faça camuflar alguma coisa. Uhum. Quem me conhece hoje conhece-me mesmo. E isso também é um motivo que me faz ainda gostar mais de mim, não é? Quer Tão dizer, bom. a verdade é que as pessoas que estão à minha volta é porque realmente gostam, e isso também é bom, não é olharmos à volta e pensarmos, esta pessoa, se soubesse quem eu sou, será que gostava de mim? Sim. Será que... Pois, não é? Mas ainda gera mais insegurança, não é? Gera mais insegurança. É engraçado porque nós estamos à procura de segurança e o que fazemos gera mais insegurança nessa atitude, não é? Mas lá está, precisamos estar do outro lado para percebermos isso, Yeah. porque senão não saímos dali. Então, e quem é que é essa Sílvia, afinal? Bem, eu acho que sou uma pessoa de bem com a vida, sou feliz. Posso dizer que sou feliz, sou tranquila, não, claro que me apoquenta o facto de ganhar pouco e estar tudo caro,
Mas de resto não tenho assim grandes problemas na vida. Tenho um filho que acho que é saudável emocionalmente. Hum, Gosto muito dele, ele gosta muito de mim, damos muito bem. Não há assim, claro que tenho 15 anos, está naquela idade, não é? Mas Uhum. eu, no entanto, também fui tirar um curso para lidar com essas coisas, da questão da É? parentalidade positiva, com o Uau! CARCAP. Sim. Tão giro, tão bom. Também me deu algumas ferramentas, porque às vezes há aquelas hormonas que estão lá dentro a fervilhar e saem coisas que não são ataques pessoais, são só coisas que precisam de ser libertadas e nós também temos que perceber esse lado. Acho que é tudo uma questão de informar, de nos informarmos e nos munirmos de ferramentas para ir lidando com as coisas. Uhum. Também estou bem a nível amoroso, estou bem, dou-me bem com os meus pais, tenho uma ligação muito mais próxima agora com o meu pai, com a minha mãe também, sim, temos aquelas diferenças na forma de ver, mas a verdade é que o facto dela ver a vida de uma forma tão mais leve e sem grandes responsabilizações também me equilibra um bocadinho. Eu às vezes posso ser um bocadinho ansiosa e criar aqui medos que ela depois também desmistifica com essa forma nós vamos falando e acabamos por complementar-nos. Eu trago-lhe um bocadinho de peso e ela traz um bocadinho de leveza e pronto, com estas diferenças. Mas sim, acho que sou realizada a nível profissional, consegui ir para a minha área que eu gosto muito do que faço. Fui tirando algumas pós-graduações, alguns mestrados, algumas coisas. Gosto sempre de estar em constante transformação e explorar coisas novas. Pronto, haja dinheiro, não é? E saúde e coisa ao forno. Silvia, estamos aqui mesmo a chegar ao fim. Olha, estou a gostar muito de te conhecer mesmo. E agora aqui na nossa reta final, eu fiquei com aquela curiosidade de quando mencionavas que às vezes surpreendes os outros e surpreendes-te a ti. Eu gostava para terminarmos de saber qual foi a maior surpresa que tu fizeste a ti própria. Qual foi a coisa que mais surpreendeu sobre ti própria? Ora bem, então, deixa-me pensar. Eu posso falar numa que é ter ido cantar com o meu pai, porque eu sou muito envergonhada e não gosto nada da minha voz. Ele fez um espetáculo em que eu fui a voz principal numa das músicas, era a voz secundária nas outras, mas fui a voz principal numa das músicas, cantámos os dois, está no YouTube, enfim. Uau! Sim, e foi há pouco tempo, tinha pai 40 anos, tenho 43, Tenho que espreitar isso. não foi há muito tempo. Sim, às vezes faço assim umas coisas um bocadinho fora da caixa, dou umas formações, exponho-me, dou aulas de português a estrangeiros, voluntariamente. Também faço algum voluntariado aqui com idosos na Marinha Grande, que estão isolados. Eu estou sempre a fazer coisas diferentes e que me vão transformando, que eu gosto muito de explorar a mente das pessoas e de falar com as pessoas. E vou fazendo assim uns workshops, umas coisas, mesmo dando eu formações. Olha, para terminarmos, Sílvia, e porque eu acho que merece, a tua história merece terminar também com esse encontro. O que é que a Sílvia de hoje diria à Sílvia ali entre os. Pá, vou pôr uma idade média ali nos 13, 14 anos. Então, eu acho que primeiro dava um abraço muito forte, porque acho que eu gosto muito de dar abraços. Acho que é uma forma muito positiva de transmitir boas energias. Hum, e depois diria que ia tudo correr bem, porque correu. Apesar de tudo e contra as expectativas, não é? Porque a verdade é que tenho noção de que sou mais exceção do que regra. Sim, sim. Tinhas muitos fatores de risco contra ti. No entanto, eu acho que isso
fez uma pessoa que sou, não é? Fui construindo um puzzlezinho na minha cabeça e construí aqui alguns alicerces bem fortes. Tenho mais facilidade em lidar com algumas pequenas coisas que vão acontecendo, porque são pequenas. A verdade é que nunca me aconteceu nada assim realmente muito grave. E tenho a noção de que se nós formos capazes de lidar com estas coisas pequenas que nos vão acontecendo e aprendendo com elas e tudo mais, acabamos por levar a vida de uma forma mais tranquila. Eu gosto muito de paz e da consciência tranquila. Olha, e o que é que essa Sílvia te diria a esta Sílvia agora? Provavelmente ficava assim curiosa, mas intrigada, porque a verdade é que eu não acreditava, ou melhor, aquilo que me diziam à minha volta era que eu provavelmente não ia ter um futuro muito positivo. Tudo ia correr muito mal. Portanto, iria ficar intrigada, mas provavelmente iria ajudar. Somos uma equipa. A cidade era disso, era pessoas já à minha volta que acreditassem em mim. Obrigada, Sílvia. Obrigada eu.